Olá, tudo bem, gente? Boa tarde. Desculpa o atraso. A gente vai fazer hoje uma live conversando com a professora Carla Corte, que está aqui já presente. Deixa eu ver. Está aqui, deixa eu enviar para ela o convite. E a gente vai falar um pouco hoje sobre educação pública nesse momento de pandemia. Olá, professora. Olá, tudo bem? Tudo Tá me bom? ouvindo bem? Te escuto muito bem. Eu tive um probleminha aqui no meu Instagram, não conseguia te ver, é, só conseguia digitar, enfim, e resolvi reiniciar. Desculpa o atraso. Imagina, que isso? Não Tamo vou, junto. não vou tomar falta não, né? Não, tá tranquilo. Professora, em primeiro lugar, prazer conversar com você, né? A Milena que é nossa colega, nossa amiga em comum, disse que Uhum. falou para mim sobre a sua experiência na área da educação, a sua experiência atual na parte do centro de mídia. Eu fiquei super interessado, porque eu acho que é o momento da gente conversar, né, e principalmente entender o que o Estado vem fazendo, entender o que o poder público vem fazendo, né, para minimizar as perdas dos alunos aí na educação. Uhum. Como você deve saber também, eu sou professor, só que eu sou professor do ensino superior e sou professor assim como você há 10 anos. Há 10 anos você também é professora. Isso. E eu também eu luto para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que a gente tenha o máximo de inclusão possível. E eu acho que esse é o desejo, assim, da grande maioria dos professores, da grande maioria dos docentes, né? Isso é isso que nos trouxe até aqui, Com né? certeza. Então eu fico feliz de estar conversando, de poder conversar com você. E aqui o meu Instagram hoje em dia está servindo para isso. Eu tenho tentado travar alguns debates, alguns diálogos sobre a educação, como a gente pode melhorar, como a gente pode fazer com que pelo menos os nossos filhos tenham um futuro ainda mais promissor, né? Então, a Certo. professora Carla Corte está aí há 10 anos atuando como professora do ensino infantil, não é isso? Na realidade, do ensino médio. É Na professora do verdade, ensino. a gente é habilitado para trabalhar em diversas áreas, né? Mas eu trabalho na Certo, educação infantil e ensino fundamental 1, né? A gente é polivalente, como a gente fala. claro. São professores que ministram todas as disciplinas, né? Até o quinto ano, né? É o antigo a quarta série, né? Porque mudou Perfeito. muito a nomenclatura. Uhum. Então, até o ensino fundamental 1, a gente está habilitado com o curso de pedagogia para poder estar ministrando essas aulas. Perfeito. E é pedagoga, especialista também em docência superior. E hoje, né, vai nos dar, e está também participando aí do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, vai nos dar o prazer Isso. aí de conversar e nos explicar um pouco como é que isso, né, está acontecendo. Porque o que muito se discute, e aqui eu também, muitas vezes, eu, de certa forma, tentei buscar, né, do governo do estado, de algumas pessoas que trabalham tanto no governo do estado quanto na prefeitura, buscar compreender como, né, que essas aulas que hoje, né, infelizmente não podem ser presenciais, como elas estão acontecendo. Mas não só isso, né? Uhum. Como que a gente está conseguindo levar a educação para crianças que não têm acesso, né, à Uhum. internet, principalmente. Então, eu acho que hoje vai ser uma conversa muito esclarecedora para a gente, principalmente porque nós estamos falando com uma pessoa que está participando, que é Legal. docente e está participando do Uhum. processo. Então, queria começar aí nosso diálogo perguntando para você, né, primeiro, né, qual iniciativa, né, realmente que você está participando e como é que tá sendo esse processo, como é que está sendo essa participação. Tá. Bom, vamos lá. Eu sou professora do Estado desde 2014. Eu me efetivei no Estado em 2018 e eu estou numa escola da Diretoria de Ensino Centro-Sul, localizada no, né? Então é um bairro relativamente bom em termos de classe social, enfim.
Então, a minha realidade da minha escola, ela é um pouco diferente de outras, de bairros de periferia e de outras diretorias. Então, é importante a gente sempre lembrar que vão ter essas diferenças entre as escolas. Então, eu posso dizer da minha realidade e também passar algumas informações de realidades de outras professoras que eu tenho muito contato, que estão em outras escolas com realidades diferentes. Então, desde o dia 16 de março, quando houve toda aquela bagunça da pandemia e iniciou a parte de isolamento, o nosso cronograma anual, ele mudou. Então, a gente tem um cronograma fechado no estado, onde a gente sabe quando iniciam as aulas de um primeiro bimestre, quando elas se encerram, os dias de conselho de classe, enfim, aplicações de prova, tudo isso veio meio pronto para as aplicações serem meio conjuntas em todas as escolas. Então, no dia 16, mudou um pouquinho isso, a gente foi informado que não haveriam as aulas presenciais e que a gente entraria em recesso com atividades semipresenciais. Então, começou tudo aí, onde a gente teve que preparar um pouco às pressas, um material para que os alunos retirassem, os responsáveis retirassem na escola esse material de trabalho para fazer em casa. Então, nessa primeira semana, nesse primeiro momento, a gente estava prevendo aí 1 a 2 semanas desse recesso com aulas semipresenciais, né? Como eles estavam dizendo, que eram com atividades indicativas, a gente preparava o material e eles iam fazer sozinhos. Uhum. Então, a gente preparou esse material meio às pressas, sem saber quando a gente retornaria. Em paralelo, a gente já estava iniciando um processo de formação, né? O Estado, ele tem o EFAP, que é um canal de formação de professores, onde a gente faz diversos cursos, a gente está sempre inteirado do que está acontecendo. E aí a gente sabia que ia iniciar, a partir daquele momento, do dia 23, um perfil diferente junto com o Centro de Mídias, né? O Centro de Mídias, ele é um perfil utilizado inicialmente no Amazonas. É um canal de comunicação que foi feito lá para poder, tanto na formação de professores, quanto atingir os alunos que não tinham acesso às escolas, tá? Então, isso foi em 2007, se eu não me engano, faz um tempo já que o Centro de Mídias, ele existe. Então, com a pandemia, o que aconteceu? Houve uma comunicação entre os secretários daqui de São Paulo e de lá, e houve essa concessão pelo IPTV, que é o criador desse aplicativo, e começou a instituir o Centro de Mídias como aula não presencial. Então, a ideia do Centro de Mídias é que os alunos tenham acesso às aulas por meio de TV, aplicativo e canais da internet, tá? Ele foi sendo mexido ao longo do tempo exatamente de acordo com as necessidades. Então, a demanda em São Paulo é totalmente diferente da demanda do Amazonas. Sim. Então, o aplicativo ele foi sendo mexido, enfim, aconteceu uma série de probleminhas aí no meio do caminho que foram sendo resolvidos ao longo do período mesmo. Então, o primeiro ponto muito importante a gente lembrar do Centro de Mídias é que ele é uma iniciativa hoje da Secretaria de Educação de São Paulo para contribuir para essa formação dos alunos e dos professores diante desse isolamento, porque é um perfil muito diferente, né? A gente já em sala de aula é difícil de atingir 100%, né? É muito difícil. Então, no momento em que a gente não tem o contato com o aluno, esse aplicativo, ele veio para somar o trabalho do professor, tá? Eu vou explicar até um pouquinho mais para frente isso. Então, mais um ponto muito importante inicial é lembrar que o Centro de Mídias, ele tem uma conexão paga pelo governo, tá? Sim. Então, os alunos, quando eles entram na rede estadual, eles recebem um e-mail institucional e um RA, que é o registro desse aluno enquanto ele viver na rede pública. Uhum. Então, esse aplicativo, o aluno ele vai baixar no seu celular. Hoje é tanto disponível para Android quanto iOS. Então, hoje, todo mundo que tiver um celular consegue instalar, tá? Utilizando essa rede paga pelo governo. Então, eu não preciso ter internet. Eu não preciso ter Wi-Fi, eu não preciso ter rede de dados. Uhum. Né? É uma rede paga. Então, é o primeiro ponto positivo diante desse aplicativo, porque mesmo os alunos que não tenham um Wi-Fi em casa pago, eles vão ter esse acesso. Certo. Tá? Suponhando que o aluno não tenha um celular, por exemplo, eles também disponibilizaram o formato na TV. Então, foi feita uma parceria com a TV Cultura e a Univesp TV, com o EFAP, e essas aulas são televisionadas. Então, se o aluno tem uma televisão em casa, né, o Estado ele promove algumas pesquisas anuais com os alunos para saber qual é o percentual de alunos que tem TV, que tem internet. Então, o Estado ele sabe de números reais
das possibilidades desses alunos, né? Então, é possível ver pelo aplicativo, é possível ver na TV, e também, quem não tiver nenhuma dessas duas condições, mas tem lá, de repente, um computador, ou enfim, um tablet, é possível acessar também pelo YouTube do Centro de Mídias, SP, ou pelo próprio canal da Univesp TV, tá? Então, a gente tem vários formatos aí para o aluno poder acompanhar essas aulas, tá? São Paulo, né, o Centro de Mídias, então, forneceu várias alternativas, né, para que os alunos pudessem acessar de alguma forma a aula. Depois eu vou perguntar para você aqui, né, obviamente tenho que perguntar, né, a quais dados vocês têm acesso, né, e também, né, de que forma que vocês conseguem identificar esse aluno que não tem acesso. Então, mas depois a gente pode continuar, por favor. Legal. O site do Centro de Mídias, que é o centrodemídiasp.educacau.sp.gov.br, hoje ele está bem informatizado, né? Ele tem lá um link de programação, onde o aluno ele pode saber antecipadamente quais são as aulas que ele vai ter naquele dia. Então, desde as 7 da manhã até as 10 da noite, essas aulas elas acontecem por período. Então, estou até olhando aqui só para dar um exemplo. Eu sei que das 3h30 às 5 da tarde são as aulas para os alunos dos quintos anos do ensino fundamental. Então, esses alunos, eles já sabem, quando eles acessam um aplicativo, que naquele período ele tem que acompanhar aquelas aulas, né? Até já antecipando a sua pergunta, como o aluno ele entra com o seu número de RA, isso já registra qual é a quantidade de acessos que a gente consegue ter nesse aplicativo. Tá? Certo. Claro que vai existir a falha, tá? No próprio site da educação, eu sempre dou uma conferida, porque eu gosto de saber também como que está acontecendo fora da nossa realidade. Porque, como eu falei, a minha escola ela tem uma realidade um pouco diferente das demais. Tá. Né? Mas dos 3,5 milhões de alunos da rede estadual, desde a creche até o ensino médio, 1 milhão é constatado que não tem acesso. Tá? Porque não tem nenhum formato desses em mãos para poder estar acessando. 1 milhão de alunos? Isso, é a estatística mais próxima que eles conseguem ter, que cerca de 1 milhão de alunos não consigam ter esse acesso. Né? Considerando alunos de extrema periferia, alunos que realmente tinham dificuldade até de locomoção para a própria escola, então, né, fatalmente iria acontecer nesse momento também. Né? Então, mais ou menos isso a gente consegue ter aí de dados. Né? Então, é um aplicativo bem funcional. Hoje ele é separado por canais. Então, quando você entra no aplicativo, você tem acesso a todas as salas de aula. Então, se você é do primeiro ano, você vai clicar lá primeiro ano, vai aguardar o horário da sua programação e vai assistir essas aulas. Tá? Mas é importante ressaltar que é complementar. Então, assim, a gente tem instrução das diretorias de ensino para que a gente, além do acompanhamento do aluno no centro de mídias, a gente tenha uma interação com o aluno num outro horário, né? Mas isso também é opcional de cada professor, tá? Então, tem professor que criou um Facebook para mandar atividades, tem professor que criou grupo de WhatsApp, tem professor que se reúne em algum determinado horário no Skype ou no Teams, em algum tipo de aplicativo de chamadas ao vivo, né? Perfeito. Eu, por exemplo, eu optei pelo WhatsApp e pelo YouTube. É um formato que eu encontrei mais fácil de trabalhar com os meus alunos. Mas como não existe uma regra, cada professor faz da forma como acha conveniente. A única exigência, de fato, é que o aluno assista às aulas do Centro de Mídias. Isso é uma exigência que a escola pede para que nós façamos para os alunos. Perfeito. Hoje, quantos alunos você tem, professora? No total? Eu tenho 33. Eu tenho 33 alunos registrados na minha sala. Se eu não me engano, apenas um que realmente não estava frequentando, mas a média são de 29 a 33 alunos, não passa muito disso. Então, você tem já uma média, né? Uma média não, você já sabe de fato quantos alunos acessam suas aulas. Então, você sabe que um dos alunos apenas, um dos 33 não acessa e existe algum tipo de acompanhamento a esse aluno? Você tenta fazer um acompanhamento com ele ou não existe, realmente não tem como você tentar resgatar por falta de meios para se comunicar com ele? Uma das falhas da escola, e eu falo isso num todo,
é Uhum. o cadastro do aluno, a matrícula do aluno. Perfeito. Muitas vezes o telefone não é atualizado, né? Então a Uhum. gente acaba não tendo um contato com os pais ou com o responsável, e isso é um problema muito grande que muitas escolas tiveram, né? Às vezes o aluno ele está lá desde o primeiro ano e o pai só faz a rematrícula e não atualiza os dados. Então, na hora que eu preciso contatar esse pai, o telefone não existe, o endereço não é mais o mesmo, embora a escola tenha um padrão de enviar um telegrama, por exemplo, a gente não consegue contato de jeito nenhum com aquele aluno. A gente manda um telegrama para o endereço, né? Então a gente tem alguns formatos. Mas assim, estatisticamente, mesmo com tudo isso, 10% dos alunos eles não conseguem acompanhar, tá? E Uhum. isso tanto na sala de aula, de forma física, quanto na forma online. Claro que nessa parte do online, isso agrava um pouquinho, porque você encontra no meio do caminho um monte de problemas. Além dos problemas que a gente falou, de repente o aluno não tem uma internet, de repente o aluno não tem um celular, ou então só o pai tem o celular e ele está indo trabalhar. Aquele aluno não tem como acompanhar aquela aula naquele horário, por exemplo. Uhum. Uhum. Muito embora as aulas elas fiquem gravadas no YouTube. Então, vamos supor, o aluno perdeu a aula de hoje, tá? Ele tem como, num horário alternativo, assistir aquela aula, Ótimo, tá? É ótimo. um canal que eles conseguiram fazer aí, considerando esses problemas, né? Nem toda criança tem o celular. Os meus Sim. alunos têm, porque eles estão no quinto ano, né? Eles têm entre 9 e 11 anos, então a autonomia deles é um pouco maior. Mas uma criança de primeiro ano, ela não vai ter um celular disponível 24 horas, né? Então ela E, depende de um pai, de uma mãe ou de alguém que acompanhe isso. e tem um outro detalhe Né? também, né? Você falou que além desse acesso à internet, além desse acesso, né, via YouTube, existe também o acesso, né, via TV. Alguns alunos Sim. também podem. Vocês têm como controlar esse acesso à TV? Existe algum mecanismo? O aluno informa para a escola que ele acessou? Tem algum tipo de mecanismo nesse sentido ou nenhum mecanismo de controle? Olha, isso é um trabalho também do professor, né? Como não existe uma regra fechada, né? O Estado ele não deixa fechado o canal. Até porque a gente sabe que tem professores que também não vão ter acesso, não tem um Uhum. notebook, não tem um celular bom, ou muitas vezes não tem internet em casa para ficar trabalhando dessa forma. Então, normalmente, o professor que sabe que aquele aluno não está acessando aquela aula pela internet, por exemplo, está vendo pela TV, a gente faz as nossas anotações no diário de classe, né? Perfeito. Nós temos um documento oficial, a gente tem um campo nesse diário onde a gente anota tudo o que Uhum. acontece. Então, se o aluno está acompanhando, se ele não está acompanhando, né? A gente tem o diário online também, que é na sede do sistema que a gente trabalha. Então, a gente faz algumas anotações com relação a isso. Abandonado, o aluno ele não fica, porque quando a gente sabe da realidade do aluno, a gente tenta preparar um material alternativo. Então, por exemplo, eu tenho alunos no quinto ano, por exemplo, eu estou falando da realidade do ensino fundamental 1, que é bem diferente da Sim. creche, do fundamental 2 e do médio. Mas, por exemplo, eu sei que na minha sala eu tenho alguns alunos que não são 100% alfabéticos ainda, Uhum. né? Uhum. Por N motivos, por problemas de déficit de atenção ou por qualquer outro problema patológico mesmo. Uhum. Então, vai do professor preparar um material alternativo. Então, eu, por exemplo, imprimo materiais aqui em casa e deixo na escola. Eu aviso os Sim. alunos, peço para ligar e eu peço para o pai retirar o adaptado, né? Normalmente tem a ver com o conteúdo que a gente está trabalhando, só que num formato um pouco mais simples, um pouco mais fácil para aquele aluno que ainda não consegue acompanhar aquele ritmo, né? Que é um trabalho que a gente já faz em sala de aula. Então, mas isso é do professor. É o professor que tem que preparar um material diferenciado mesmo e tentar resgatar esse aluno que não está 100% conectado nesse momento. Perfeito. Eu tinha preparado aqui algumas perguntas, uma delas você até respondeu agora há pouco, né? Tá? Eu ia perguntar qual o percentual de evasão que vocês têm percebido durante essa quarentena. Você falou que é algo em Uhum. torno de 10%, é isso? 10% da sala ou não acompanha 100% ou acompanha e não consegue realizar essas atividades por qualquer Uhum. motivo. Dificuldade, a criança não consegue compreender, ou ela não tem um acompanhamento de um responsável que ajude, né? Porque o Uhum. professor tem um papel muito importante nessa mediação Uhum. de fazer o aluno compreender. Então, desde o vocabulário até a compreensão daquela questão. Então, ele sozinho
em casa, muitas vezes ele não consegue interpretar aquilo, né? Que é o trabalho do professor, fazer com que aquilo seja mais assimilado pelo aluno de uma forma mais simples. Mas na estatística que a gente tem feito, assim, inclusive na minha escola, que a gente conversa, a gente tem reuniões pedagógicas semanais pelo Teams, que é um aplicativo de chamada. Então, assim, praticamente aí uns 10% a gente tem de perda, não 100%, mas que não Uhum, entrega atividades, por exemplo, uhum. né? Às vezes pede uma atividade, pede para eles mandarem por foto, ou por e-mail, não importa. Então, tem esse probleminha aí de não concluir esse processo que a gente faz, né, na semana. Certo. Deu uma travadinha no seu vídeo agora, mas deixa eu te perguntar, aproveitando essa sua fala, Uhum. você falou que vocês se reúnem semanalmente. Essas reuniões semanais, elas envolvem também treinamentos? Os professores, eles, quando começou tudo isso, teve tempo de acontecer algum tipo de treinamento? Não, e a outra pergunta, já aproveitando, é que o ensino fundamental um ele é de responsabilidade do município, certo? Sim. Fundamental um. E hoje essa ferramenta é uma ferramenta patrocinada, pelo menos pelo que você está me contando, é uma ferramenta patrocinada pelo Estado. Você sabe dizer se o Estado ele patrocinou essa ferramenta para a educação em outros municípios ou somente aqui no município de São Paulo? Tá. Nós temos as escolas da prefeitura e as escolas estaduais. Tá. Ambas estão acompanhando o centro de mídias, tá? Isso foi aberto. Então, por exemplo, eu sei que no meu canal do YouTube, por exemplo, eu tenho alunos de outras cidades, né? Alunos de Uhum. Poá, alunos de Lins, Mairiporã, outras cidades da Grande São Paulo que assistem. Então, eles têm acesso. Então, isso foi aberto para o estado de São Paulo mesmo, Perfeito. tá? Uhum. A sua primeira pergunta me A perdi, primeira peraí. desculpa é se os Não, professores imagina. se eles tiveram treinamento, Ah, tá, né? Porque assim, a tá. gente sabe que muitos também têm e tinham, Uhum, né? Agora talvez menos, né? Mas antes tinham dificuldades com a tecnologia. Realmente, sim. há pouquíssimo tempo, né? Se a gente for considerar aí quando a gente Uhum, realmente começou a ter sei lá, aulas via internet, tá? A gente vai considerar 10 anos, no máximo. sim. Né? Então, muitos professores não estavam acostumados a isso, né? Esse tipo de sistema. Uhum, tá. Vocês tiveram esse É, problema? Né? Tiveram algum tipo de treinamento? olha, o aplicativo Centro de Mídias, ele tem dois formatos, né? São dois Uhum. aplicativos que foram feitos. Um aplicativo que vai abranger a educação infantil e o ensino fundamental 1, e um outro aplicativo para o ensino fundamental 2, que compreende do sexto ao nono ano, mais o ensino médio. Dentro desses dois aplicativos tem um canal de formação de professores. Então, é um canal que a gente acessa, a gente tem formações praticamente semanais lá, e a gente é informatizado de coisas que estão mudando, coisas que estão acontecendo. Né? Então, a gente assiste até como um período de ATPC, que é um trabalho pedagógico que a gente faz semanalmente, normalmente 2 vezes por semana, muda um pouquinho de escola para escola. Mas esse contato está acontecendo tanto no aplicativo do Centro de Mídias, com essas formações, que são mais gerais. Ela não Uhum. vai, por exemplo, formar o professor para saber subir um vídeo no YouTube, por exemplo, ou como fazer um PowerPoint. Não, de forma nenhuma. É mais assim relacionado ao centro de mídias e como o centro de mídias está sendo adaptado para que o professor possa trabalhar com ele. Né? Tem algumas funcionalidades que depois eu até explico no aplicativo, onde o professor pode ter uma sala de aula dentro do aplicativo, né? Uhum. Trazer esses alunos para dentro do aplicativo numa sala dele e passar atividades lá. Então está sendo aberto diversas formas e formatos, vendo que esse período vai se estender, não é uma coisa que vai acabar agora, a gente sabe que as aulas não vão voltar, por exemplo, o mês que vem, a gente tem esse conhecimento, né? Não, e vai voltar de forma gradativa. Então, está tudo sendo muito adaptado. Então, a gente tem que ficar praticamente conectado o tempo todo. Às vezes, o secretário de Educação sobe um vídeo dando alguma explicação. Então, a gente sabe, a gente é notificado disso e a gente assiste essa formação, essa informação, enfim, o que ele estiver passando ali naquele momento. Tá. Além disso, a gente tem na escola a equipe gestora, né? A Uhum. gente chama de
gestor, que é a diretora, a vice e a coordenação pedagógica. Uhum. Eles têm um treinamento separado para poder ajudar os professores. Então, eles têm dois momentos diferentes dos professores. O momento com o professor, o de formação de professor e a parte de gestão. Porque eles também precisam estar paramentando os professores do que está acontecendo, né? Perfeito. Então, dentro disso, tem os momentos individuais com os professores. No caso, a escola optou pelo aplicativo do Teams, que é um aplicativo de videochamadas. A gente se reúne. Da No caso, Microsoft, na minha né? escola, isso. Nós somos em 22 professoras. Todas conseguem hoje conectar, né? Mas Tá. a gente sabe que tem escolas que não, que tem professoras que não conseguem acessar, ou porque não sabem mexer no celular, não sabem baixar um aplicativo, ou o celular não é tão bom e comporte isso. N problemas e motivos que podem atrapalhar esse processo. Como eu disse, a minha realidade, a realidade da minha escola, ela é um pouquinho diferente. Então, você conversando com uma professora de outra escola, talvez você sinta um pouquinho diferente a essa realidade. Nós vamos Né? abrir esse canal de diálogo. A gente quer trazer, quanto mais É professores aqui para a bacana. gente dialogar, é melhor. Até para entender, É. né? Você disse, eu tenho um aluno que não está acessando, não consegue acessar, e eu não consigo contato com ele, porque, enfim, né, Sim, esse aluno ele não deixou os dados cadastrais atualizados. sim. Uhum. Então, muito provavelmente, né, se a média de 10%, vai ter sala de aula aí com quase zero, né, de aluno, porque é isso, né? A realidade da periferia muitas vezes é bem distinta, é bem diferente, e isso é que a gente precisa entender, como é que a gente consegue ajudar, né? Uhum. Uma outra coisa também que eu queria saber, né? Você perguntei sobre o treinamento e, obviamente, os professores, para terem acesso a essa tecnologia, eles precisam de equipamentos, né? Isso Uhum. seria, seria fundamental para que o professor tivesse acesso. O Estado, no momento em que, obviamente, foi tudo de, né, surpresa, ninguém esperava por isso, mas, de certa forma, o Estado ele planejou o acesso ao centro de mídia, né? E eu queria saber se, além desse planejamento sobre o acesso ao centro de mídias, se ele também forneceu equipamentos aos professores. E se forneceu, Isso como é é que foi? importante. Porque eu acho que é Esse é um fundamental. ponto bem importante, é bem importante. Pois é. Eu vou até complementar, antes de falar dessa parte, assim, a gente tem na rede estadual de São Paulo, professores de diversas idades, né? Por exemplo, na escola onde eu trabalho, 70% das professoras são professoras acima de 45 anos. Tá? Tá. É muito difícil você encontrar uma escola em que existam só professores mais jovens. E quando eu falo mais jovens, é no sentido do acesso mesmo, de ser mais proativo com relação a essa parte tecnológica. Tá? Então, primeiro temos o problema disso. Muitos professores não sabem mexer em diversas coisas, né? Por exemplo, um Word, um PowerPoint, Sim. até um pouquinho mais a fundo, pegar alguns programas de edição de imagem, por exemplo, alguma coisa de estúdio de vídeo. Então, assim, começa o problema aí, né? Em cima disso, esses professores que não têm esse conhecimento, que estão tentando se adaptar, utilizam ferramentas da escola, que não são ferramentas 100% maravilhosas. São computadores com memória baixa, com acesso à internet, às vezes com muito problema, enfim. E com essa fase do isolamento, começou o problema com os professores que tinham mais idade ou eram um grupo de risco. Então, eles foram os Uhum. primeiros a sair. Né? Então, eles foram os primeiros a sair da escola. Uhum. Ficamos os mais jovens e sem problemas. Mas na nossa escola, na minha escola, nós ficamos em 3 professoras, né? Trabalhando praticamente sozinhas, né? Por conta desse grupo de risco que precisou se ausentar. Mas eles tiraram licença ou Não, foram foi a aposentados? instrução do governo de pessoas com mais de 60 anos e que fossem grupo de risco, com doenças pré-existentes, não poderiam frequentar esse trabalho na escola, mesmo que esporadicamente. Então, alguns momentos a gente precisa ir para a escola, né? Eu preciso, por Uhum. exemplo, ir para a escola para entregar algum documento, ou para pegar algum material, ou para entregar algum kit que o governo disponibilizou também, um kit novo para os alunos. Enfim, então, começou o problema aí. Uhum. Então, muitos professores não têm esse equipamento. Semana retrasada,
na sede, que é a Secretaria de Educação Digital, que a gente acessa, o governo mandou um questionário para que os professores preenchessem, perguntando exatamente qual era a realidade daquele professor. Isso foi uma Uhum. iniciativa bacana, porque eu acredito que isso seja é, o pontapé inicial para, de repente, o governo entender que não só os alunos, mas também professores não têm equipamentos para poder fazer a gestão mesmo nesse período. Então, muitos professores não têm um notebook, não têm um celular, usam, por exemplo, a internet de rede móvel do celular, não tem Wi-Fi em Uhum. casa. Uhum. Então, é um percentual muito grande, muito grande. Eu tenho um notebook e um celular, e eu me viro dessa forma porque eu também busco trabalhar com o que eu tenho. Mas tem professores que não conseguem, né? Então é um problema bem grande hoje. Muitos E, professores não têm. e como você disse, você se vira da forma como pode, né? Eu acho que muitos também, né, acabam Sim. acessando de maneira precária, né, Uhum. sem uma banda larga eficiente, né? Enfim, eu acho que esse é um ponto, né, que talvez precise ser melhor estruturado pelo governo do estado, né? Não só pelo governo do estado, mas também pela prefeitura, porque, né, ambos precisam desse serviço, então ambos precisam, né, fazer com que o professor tenha pelo menos o mínimo, né, para que ele possa acessar, né, com, Uhum. né, um equipamento de qualidade e também com uma banda larga, né, de qualidade que possa favorecer esse acesso. Uma outra pergunta que eu ia fazer a você, Carla, que assim, uma das outras coisas que a gente, obviamente, como educadores, a gente quer é que o aluno ele tenha realmente uma formação de qualidade. Isso a gente, independente em qual grau nós estejamos, né, seja Uhum. no fundamental, no médio, no superior, a gente sempre quer que o aluno seja formado com qualidade. Vocês têm conseguido acompanhar essa mudança, né? Nessa mudança, vocês têm conseguido acompanhar algum tipo de evolução do aluno, algum tipo de progressão do aluno em relação ao conteúdo que vocês estão ministrando? Então, como eu disse, é um formato que o professor ele define com a sua sala, né? Até pelo fato de nem todo professor ter um equipamento, tanto a escola quanto o governo não podem exigir, né? Falando, olha, Uhum. vocês têm que fazer um formato tal. Então, o que eu sei é que a maioria dos professores que estão trabalhando, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, ou, enfim, no formato que for, e-mail, quando a gente aplica uma atividade, eu vou dar o meu exemplo porque é o que eu tenho mais de concreto para passar para vocês, Tá. né? Eu mando um roteiro para o aluno Uhum. diariamente de manhã, né? Ele sabe quais serão as aulas, se eu vou trabalhar com algum livro específico ou se é alguma atividade que já está naquela pauta. E na Perfeito. sequência eu entro no vídeo do YouTube com eles. Eu dou um prazo para eles fazerem aquela atividade. Normalmente eu explico, como eu falei, eu instalei uma lousa, né? Aqui no canto de cá tem uma lousa na minha parede, né? É uma coisa extremamente amadora, né? Imagina, é um monte de banco com travesseiro para colocar o computador em cima, né? Uma iluminação tentando dar uma melhorada. Então, assim, é bem caseiro, né? Uhum. A gente pede por foto as atividades dos alunos. Então, é outro problema, porque eu, por exemplo, estou com 7.000 fotos hoje no meu celular de atividades desde o início, Você né? está Eu conseguindo, tento jogar. tá conseguindo realmente corrigir? Oh, não fala, melhor não falar. Depois, se tiver algum aluno Não, não, aí a gente presente. faz o possível, né? Algumas coisas eu combinei com eles de no Uhum. retorno a gente retomar, né? Perfeito. Mas o que eu faço é sempre olhar as atividades. Se eu vejo que tem alguma coisa muito agravante ali, que está muito fora do que eu espero, eu pego aquela atividade particular, chamo aquele aluno de forma individual e tento trabalhar aquilo, dou alguma atividade paralela. Enfim, Uhum. não é possível corrigir tudo 100%, como eu disse, até porque eu criei pastas no meu computador com o nome dos alunos. Então, chega uma hora que o meu computador, ele apita. Ele dá aquele tempo, fica lá rodando um tempão. Por quê? Porque ele tá pesado, né? Não consigo trabalhar de forma 100% também com isso. Então, é ruim Uhum. tanto para o aluno quanto para mim, né? Então, os alunos têm mandado por foto. Então, claro que a gente faz o possível
assim como na sala de aula, de tentar atingir esse aluno e fazer com que ele evolua. Isso é um padrão, eu falo, se o professor não pensar dessa forma, está na profissão errada, você É sabe. verdade, sim, sim. Então, a gente faz o possível. Mas, claro que alguma evolução a gente vê, Uhum, né? Assim como a gente veria na sala de aula, é possível ver também. Mas é importante a gente sempre lembrar que a gente classifica as nossas salas, né? A gente tem os uhum, alunos que andam sozinhos, né? Aqueles uhum, que, uhum, vão andar, eles só uhum, precisam de uma leve mediação, aqueles que vão precisar de um momento um pouquinho mais específico e aqueles que precisam de uma total atenção extraescolar. uhum, Imagina nesse momento, né? Então, sim, dessa forma, é possível sim. Mas cabe muito o olhar do professor nesse momento também para poder investigar. claro. Até para poder. A gente tem conselho de classe agora, né? O conselho de classe é o momento que a gente se reúne para poder justificar notas. E a gente precisa dar notas. Mesmo nesse momento, a gente precisa dar notas. Uhum, Claro que a gente tem que avaliar com um olhar diferente, né? claro, claro. Para não dar uma nota, por exemplo, ruim para um aluno que já tinha dificuldade antes e agora só piorou, né? Então precisa fazer todo esse balanço mesmo. Perfeito. Eu acho que é fundamental tudo aquilo que você trouxe aqui para a gente entender, né, como é esse momento despertou também aí uma nova forma né, de ensinar, né? Na verdade, é uma nova mediação, muito mais do que uma nova forma de ensinar, uma nova mediação que vai além da escola, né, das paredes físicas, que é um método que não é um método EAD, que a gente chama de ensino à distância, que é um método tradicionalmente já conhecido no Brasil há alguns anos, mas é um método de ensino que em muitas universidades, né, e em muitas escolas chamam de telepresencial ou presencial online, né? E realmente despertou uma curiosidade, né, em todos nós para saber como é que isso funciona. E eu, particularmente, queria muito entender como isso funciona na escola pública, principalmente no ensino fundamental 1, porque é isso, são crianças, né? São crianças, e as crianças, elas, apesar de terem nascido nesse universo digital, muitas delas, né, e aqui nós estamos falando de uma realidade também, quando a gente fala de ensino público, nós falamos de uma realidade de pessoas, né, de famílias que têm condições, digamos, que são de classes econômicas menos abastadas, que são de classes econômicas que realmente muitas vezes têm muita vulnerabilidade. Então, Uhum. apesar de terem nascido nesse período, nesse momento tecnológico, muitos não têm acesso, né? Sim, Então, é importante que a gente saber como é que o Estado está organizando isso, né? Como é que o Estado está organizando esse acesso? E quando eu falo Estado, né, eu falo poder público em geral, sim. o Estado, né, o Estado, o município, enfim. E muito Uhum. legal saber, né, dessas iniciativas, né, do Centro de Mídias, saber né, da TV, né, da parceria que existe aí entre a TV Cultura e a Univesp, não é isso? Isso. E também, né, dessa parceria também com o Estado de São Paulo. Agora, um ponto que eu acho também que é crucial e eu queria que você me fizesse compreender. O que acontece? A gente sabe que hoje os alunos, né, tanto do ensino fundamental 1 quanto do ensino fundamental 2 têm seríssimos problemas em relação ao português, à matemática e às ciências naturais. Né? A gente, acompanhando, né, a última prova Brasil, a gente percebe que os alunos de fundamental 1 hoje só conseguem, se eu não me engano, 70% deles conseguem o nível médio, né? Que, né, o nome do nível médio deixa eu tentar só dar uma olhada aqui, porque eu sei que tem um nome que não é médio que chama, né? Mas adequado. Só conseguem chegar ao adequado Uhum. 70% dos alunos, né, no português, por exemplo. Enquanto que Uhum. no estado a coisa ainda é pior, na realidade. Na realidade, as duas estão da mesma forma, né? No ensino municipal 71% e no estadual 70%. Isso é um grande problema para nós, professores. A pergunta que eu te faço é,
nesse momento, e a gente sabe que a prefeitura e o Estado têm metas para melhorarem isso. Nesse momento, os professores conseguem focar em melhorar esses dados, como é que posso dizer, esse aprendizado, ou simplesmente querem, né, passar o conteúdo porque, enfim, a gente vive num momento diferente. Vocês conseguem planejar, entender as metas né, que existem, conseguem fazer isso nesse momento, ou realmente vamos só fazer o ano letivo passar? Como é que você acha que acontece hoje? É importante lembrar várias coisas antes. O Estado, ele trabalha com o livro do Ler e Escrever e o EMAI, né? O Ler e Escrever é voltado à parte de ortografia e produção de escrita, e o EMAI, que é o de matemática, tá? É um dos livros bases que a gente utiliza, além dos PNLD, que são os livros paralelos que a gente complementa. Não é só isso que faz o trabalho do professor do Estado. A gente precisa trabalhar muitos outros materiais paralelos para poder alcançar objetivos. Então, esse ano, especificamente, o Estado ele mudou esse material. Era um material que vinha sendo reimpresso desde 2010, o EMAI e o Ler e Escrever, e esse ano ele mudou. Ele tem um novo formato de acordo com o currículo paulista, tá? Então aí já vai um pouquinho mais além. A gente tem o BNCC, que comum curricular, que é a base nacional, em que todas as escolas elas seguem esse parâmetro. Além disso, tem a matriz processual, que também é um outro documento norteador para que a gente alcance e objetive as habilidades. E aí entrou o currículo paulista, que vem um pouquinho mais detalhado, de acordo com as necessidades que foram encontradas no estado de São Paulo, e mudou esse material. Então, além disso, o Estado ele trabalha de acordo com as provas. A gente tem a AP, a Prova Brasil, ADC, Saresp, são provas que medem, né, como está a qualidade do ensino. E é isso que forma parte do IDESP, que é um índice que é utilizado em então, através dessas provas, a gente tem estatísticas de como está sendo. E em cima desse resultado de provas, a gente tem o MMR no estado, que é o plano de melhoria método de melhoria de resultado, o MMR. A gente trabalha com esse projeto em cima dos problemas que a gente encontrou naquela escola, né, naquele perfil. Então, mesmo de forma remota, a gente está trabalhando o MMR. Tá? Então, por exemplo, eu destino no meu planejamento semanal um dia para trabalhar o MMR. Então, por exemplo, na minha escola foi encontrado o problema de que eles precisam trabalhar melhor. Espera só um minutinho que travou Tudo aqui. Pronto. Na minha escola, a gente constatou que precisa haver uma melhora na parte de produção textual com foco na ortografia. Né? Isso foi em cima de resultados. Isso vem tudo bem fechado do governo, tá? O formato que a gente acessa na Secretaria de Educação Digital, ele vem com estatística para a gente saber como a gente alcançou e onde estão os problemas em cima daqueles resultados de prova. Então, eu acredito que todo professor, ele esteja sim trabalhando para continuar nessa melhora, independente do formato. Então, junto com o centro de mídias, o professor está trabalhando algumas aulas paralelas, está trabalhando MMR, está trabalhando com leitura. Então, vai muito do perfil do professor, né? Esse é um ponto que eu sempre falo, até na escola, a gente conversa muito sobre isso, que é muito individual. O professor, ele busca solucionar os problemas com as ferramentas que ele tem. Então, o Estado, ele disponibilizou no começo da pandemia um kit novo. Então, nesse kit veio um livro paradidático, um gibi e 2 livrinhos de português e matemática. Eram 2 guias, né? Um guia de orientação para os pais, para saber como acessar e trabalhar junto com o aluno. Nesse material também, o governo colocou uma tabelinha para que ajudasse os pais, por exemplo, a trabalhar melhor os horários, como distribuir o horário, porque
ele tem que estudar, mas ele está na casa dele, né? Então ele vai comer, ele vai assistir desenho, ele vai brincar, ele Uhum. vai ter a concentração porque o cachorro está correndo, ou porque o vizinho tocou. Então é um desafio para os pais, porque se nós professores somos preparados para isso e a gente está encontrando dificuldade, eu penso que para os pais isso é muito pior. É. Principalmente porque nem todos os pais eles estão em casa, né? Tem muito Sem pai falar, sem falar que tem muitos pais que têm trabalhando. que acompanhar de perto, né? As crianças ali tem que, né? Tem Alguns que muita têm, criança que fica com avô, por exemplo. tem. Na nossa escola, a gente tem vários alunos que ficam com avós. Os avós não sabem acessar o Facebook, não tem a Uhum. menor ideia de como baixar um aplicativo, né? Então, a gente tem dezenas de problemas, mas o importante é a gente criar meios. Eu acho que o Sim. papel do professor é esse. A gente criar meios. Não deu certo, vamos criar Hum. uma nova forma. Não deu Não, certo, vamos criar uma nova forma. e esse momento também nos ajudou a perceber que, né, existe essa outra ferramenta, né, que é uma outra forma de você poder dar ali a oportunidade para o aluno de aprender. Agora a gente precisa estruturar tudo isso, né? O Estado precisa de alguma Sim, forma pensar em tudo isso, pensar em dar computadores para os professores com banda larga, né? Eu acho que é uma luta aí que tem que começar de agora, né? A gente já tem que começar a pensar e articular de alguma forma para mostrar, olha, já que a gente vai passar né, esse momento aí, pelo menos, né, dizem que até setembro, né? Pelo menos até setembro, então vamos começar a providenciar espero que não, né? Mas pelo menos né, pelas leituras aí que a gente tem feito, a uhum, gente percebe isso. Então vamos procurar, né, tentar aí, de certa forma, dar né, tentar fazer com que o Estado dê esses equipamentos, né, obviamente, e as condições necessárias, que são condições de trabalho. A outra sim, coisa importante que eu acho que pelo menos, eu conhecia de certa forma o trabalho, porque recentemente eu fiz aqui também uma live com a deputada Marina Elô, e ela já tinha falado um pouquinho sobre o centro de mídias, e quando ela falou sobre o centro de mídias, ela disse, olha Deus, né, existe o acesso pela TV, existe o acesso, né, pela internet, tem aplicativo, enfim, existe uma série de mídias que favorecem esse ensino. Mas a questão é, né, e esse aluno, ele tem condições de acesso, ele consegue, ele tem TV, ele pode acessar no horário, tem um horário diferenciado, e você trouxe todas uhum, eu acho que as suas falas contribuíram bastante para, né, para que eu compreendesse, para que quem está assistindo compreendesse também. Então, eu acho que foi muito legal, né, nisso que você nos trouxe. Nós temos ainda 8 minutinhos ainda de live, porque encerra aqui automaticamente. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Eu acho que foi ótimo esse momento aqui que a gente, né, esse bate-papo, a Carla trouxe aqui informações importantíssimas. Fico feliz demais em saber que você só tem um aluno, infelizmente tem esse aluno, né? Mas só tem um aluno que não está acessando suas aulas. Vou aqui lançar uma campanha. Depois você me manda, me manda o nome do é. aluno, vamos fazer uma campanha, vamos descobrir onde é que ele está. Olha, professor, eu acho Já muito faz isso. importante falar, só para complementar uma fala lá do início, né? Claro. Como você mesmo disse, eu dei aulas no Centro de Mídias, né? Tá. Eu fui convidada, eu sou professora convidada do Centro de Mídias, eu não sou contratada, tá? O governo, Perfeito. ele tá com um processo seletivo para contratar professores remunerados especificamente para isso, para dar aulas ao vivo. Então, os professores que hoje estão no centro de mídias, eles, olha, eu vou chutar, tá? Mas 95% são voluntários, tá? Eu sou professora voluntária do centro de mídias. Então, eu fui convidada, você indicada por alguém, né? E você passa por uma espécie de um processinho ali, para a pessoa poder conhecer você, acaba conectando alguns aplicativos para conhecer esse Uhum. profissional. E aí Uhum. você vai no estúdio e fica lá à disposição dando algumas aulas. Você tem que montar plano de aula, você tem que organizar todo um material que precisa ser muito elaborado, não pode ter plágio, tem que ser de domínio público. Então, assim, Uhum. é muito intenso o trabalho do centro de mídias também. Eu vejo, assim, muitos profissionais, eles criticam alguns trabalhos que estão acontecendo no centro de mídias, tá? Só que não sabem da realidade. Então, não sabe que nem eu, como eu disse, que é um trabalho voluntário. Então,
você dispõe de um dia para ir até lá, para poder dar uma aula ao vivo, né? É uma E você acha, exposição, e você acha que nem todo professor. 95% dos professores. Não, aí é uma estatística real ou é o que você acha? Olha, eu tive lá algumas vezes, né? Eu estive no Aham, centro de mídia algumas vezes. tá. Eu, inclusive, essa semana, quinta e sexta, estarei de novo. No estúdio da TV Cultura, tá? Uhum, Na Água Branca, aqui em São Paulo. uhum. Todos os professores que eu conversei lá são voluntários. São Nossa. professores de rede, tá? Todos com quem eu Uhum, conversei. Nenhum era assim, olha, não fui contratado, porque existe esse processo seletivo aberto, né? Se uhum, você entrar hoje no site do Seduc, tá lá, inscrições abertas, processo seletivo, o professor ele é afastado do seu cargo, é uhum, remunerado com benefício a mais e trabalha num regime de 40 horas semanais dentro do estúdio. Mas isso ainda não está acontecendo na prática, uhum, porque esse processo seletivo também é um processo lento. uhum, Então, não é todo professor que também quer se expor, né? uhum, Não uhum. consegue dar uma aula ao vivo de forma natural, sem precisar editar um vídeo. Então, assim, tem um monte de desafios aí no meio do caminho, né? Com certeza, Então, é importante relembrar isso, que assim, é um trabalho muito intenso para fazer funcionar. E com como foi a certeza. toque de caixa, né, como a gente Uhum. diz, o próprio Seduc está com dificuldades de contratar professor, de organizar a aula, de aprovar a aula para fazer funcionar as aulas que os alunos estão vendo na TV. Com Né? Isso é certeza. bem. A Edileuza perguntou aí qual é o maior desafio nesse período, né? Acho que você falou aí algumas vezes, mas por favor, Eu acho que o desafio é alcançar todos os alunos, né? Considerando esses probleminhas que a gente tem, como a gente falou, do acesso, do aluno não ter um celular, dele depender de terceiros para fazer funcionar. Então, eu acho que o maior desafio mesmo com relação à aprendizagem é conseguir atingir todos os alunos e o desafio é o professor se adaptar a uma realidade diferente, porque nem todo mundo consegue se encaixar nesse novo momento, né? É difícil. verdade. A professora Lilian também, que é professora da iniciativa privada, disse que a turminha tem 3 anos, é difícil realmente com crianças de 3 anos. Eu tenho um filho de 3 anos aqui, sei como é que tem sido duro. Que a turminha tem 3 anos, ficam cansadinhos em frente ao computador, realmente. Aqui, nesse momento, né, está sendo muito complicado para as crianças, mas é engraçado como é o momento em que eles se sentem conectados aos colegas. O meu filho, por exemplo, que tem 3 anos de idade, ele pede para assistir a aula porque ele vai encontrar os amiguinhos, né? E é engraçado essa É, ideia dele de encontro, né? Porque realmente ele é. não, né? Ele Eu acho só que para os vê. menores, eu tenho algumas colegas que trabalham comigo no ensino fundamental, mas que também lecionam para a educação infantil. E elas estão procurando plataformas diferentes. Então, algum site que propõe algum tipo de atividade Uhum, bem lúdica. Então, algum material, algum trabalho que a criança consiga fazer uhum, esse aprendizado brincando. Então, cabe sim, também ao professor procurar meios, né? Eu acho que isso é muito importante focar. Não cabe ao Estado só, né? uhum, Nós somos responsáveis pelo nosso trabalho. Então, uhum. acho muito importante o professor ele ter esse domínio e essa consciência de que ele tem que buscar. Isso é Perfeito. muito importante. Uma das perguntas que eu acabei não fazendo, eu esqueci, né, não fiz, era se você conseguia inserir as metodologias ativas nesse tipo de aula, né, nesse tipo de aula que você está fazendo agora. Só que, não sei, se você quiser, puder, conseguir responder aí, temos ainda 3 minutinhos aqui de live. Olha, eu particularmente tenho conseguido, tá? Mas eu Uhum, não vou mentir que o nosso trabalho, né? A gente fala que para cada aula a gente se organiza, precisa de um período de 3 horas para se organizar. Eu destino 6 horas do meu dia para trabalhar o mesmo período que eu trabalhava em sala de aula, uhum, exatamente para poder fazer um plano de aula de forma à distância, contemplando tudo isso. Então, qual é o formato que eu vou fazer? Qual é a habilidade que eu vou atingir? Qual é o objetivo que eu tenho com essa aula? Como vai ser essa uhum, devolutiva? É muito mais intenso. Na sala de aula, você trabalha isso de forma muito natural. Você planeja uma coisa, se você não conseguiu naquele dia, você joga para o outro, você retoma no outro. Só que é diferente, porque nem sempre aquele aluno que está hoje está amanhã. Então, como atingir? Como ter essa devolutiva? Então, uhum,
Eu particularmente, eu consigo por conta do tempo que eu estou destinando, mas porque eu não tenho filhos, tá? Uhum, uhum, Meu, são as professoras que estão com filhos em casa, uhum. tenho que fazer a sua aula, dar conta de acompanhar a aula do seu filho, né? Tem muitas professoras que falam, nossa, eu tô ficando doida, É porque verdade. além do trabalho que eu tenho que desempenhar, eu tenho que sentar aquele momento para fazer com meu filho, né? É, Então, realmente. eu particularmente consigo por conta da minha condição, né? Eu me Uhum. organizei para isso, então eu de fato consigo. Mas com É, certeza, felizmente, nem todos conseguem. Isso é bem com, complicado. com certeza. A gente espera que, né, o Estado dê condições aos professores e, obviamente, treinamento, né, que é mais importante, treinamento, formação para os professores, principalmente para que eles possam, que eles consigam inserir aí também metodologias ativas, como você já faz. Como você disse, né, muitas vezes também tem uma questão geracional aí, né, uma geração que de certa forma tem uma facilidade maior, né, com a tecnologia, outros que têm uma facilidade menor, mas que precisam, né, que o Estado, de certa forma, dê formação para que eles consigam também utilizar os mesmos métodos que essa geração que tem mais facilidade. Carla, excelente o papo com você, fantástico mesmo. Você esclareceu Legal. muita coisa. Eu queria que você desse a última mensagem, e nessa mensagem eu vou, para você dar essa mensagem, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que isso que está sendo feito pelo Estado de São Paulo está resolvendo? E aí, né, com essa pergunta para finalizar, eu peço que você, né, já finalize a nossa live de hoje. Tá. Olha, resolver, eu acho que nem seria a palavra. Uhum, Eu acredito que seja um método, sim, um formato, para uma coisa que o nosso país nunca passou, né? A gente perfeito. tem que pensar isso que não é uma situação normal, extremamente atípico, né? Tudo que a Uhum, gente está vivendo é muito atípico. O que eu sei é que, assim, o governo está tentando, né? E perfeito. eu não é defesa, não. Eu tenho as minhas opiniões com relação à política e eu guardo elas para mim. O que eu sei Uhum, é que dentro desse bastidor todo estão sendo realizados formatos para que a gente consiga. Pode levar aí mais uma semana, mais um mês? Pode. Mas eu acho que é importante a gente entender que é um conjunto. Nós, professores, o Estado, os pais e os alunos precisam se envolver muito nesse momento para que faça funcionar. Um lado só não resolve. Eu brinco com os meus alunos que não dá para brincar de ciranda se um soltar a mão do outro. É uhum, exatamente o que está acontecendo. Então, eu vejo muita crítica de pais, de professores nesse momento, e isso dificulta muito, uhum. porque a negatividade ela é muito mais disseminada do que a positividade, né? Isso Verdade. é muito normal. Então, eu acho que Verdade. resolver não, mas eu acredito que seja um passo muito importante até para a gente estudar no futuro meios alternativos da sala de aula. Com O que se certeza. comprovou é que a educação ela não é nada sem o professor, né? Isso é fato que foi Fato. comprovado, né? Não funciona. O EAD para adulto já é complicado, É, imagina para uma criança. Então, exatamente. eu trocaria a palavra do resolver para, assim, mediar aí essa situação que Para não está sendo conseguir fácil mediar, para sim, com certeza. Com ninguém. certeza. Carla, muito obrigado. Esse convite que eu fiz a você, eu estendo a todos os demais professores da escola pública, da escola privada, quem quiser, quem tiver essa vontade de chegar aqui e falar sobre como é que está sendo esse momento e como é que está sendo, né, dar aulas, né, online, enfim, quem quiser, tá aberto aqui o canal. E agradeço a você pelo seu empenho, pela sua profissão. Vocês também são verdadeiros heróis, né, os professores da escola pública, que estão agora dando aulas, inclusive, né, você disse, dando aulas de forma voluntária, e isso é fantástico. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E obrigado. Obrigada. Obrigado Eu que pela agradeço. oportunidade de falar com você, viu? Legal. Já Obrigadão. avise para seus amigos, suas amigas, professores, diga, olha, tem um cara que está abrindo lá o Instagram dele para conversar com os professores e a gente dá meu telefone para eles também e a gente conversa, tá bom? Combinado. Pode deixar. Beijão, beijão, muito Obrigada, obrigado gente. mesmo.
Tchau. Obrigada. Tchau, Valeu. tchau.